né, que eles... Ideia sobre a minha experiência de trabalhar online. E algumas coisas são bem importantes em relação ao trabalho online que eu faço e ao trabalho online que está acontecendo com a maioria dos professores. Então, é muito mais compartilhar um pouquinho das coisas que eu tenho vivido. Eu tenho o meu canal há 5 anos, então 5 anos que eu estou na internet, já fazendo aula na internet, de uma forma diferente do que vocês têm feito agora, dizendo só para vocês que eu estou junto com vocês, eu ainda dou aula presencial, então também trabalho desse modelo novo de aula ao vivo pela internet, que para mim não é tão novo assim, mas é diferente em alguns processos e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso também. A minha fala é muito mais direcionada para tentar ajudar você a deixar um pouco mais dinâmica a sua aula, para talvez você conseguir um pouquinho mais de interação com os seus alunos. Eu não sei como é a realidade de cada um, eu sei que tem muitas realidades diferentes do Brasil todo, e a gente sabe que para cada um é diferente a maneira de lidar com a internet. Primeira coisa eu sei que muita gente tem até um certo receio, né? E fica até um pouco chateado com aquela situação inicial, que é o quê? Alunos que não abrem a câmera, né? Pô, vamos lá, aula online, eu espero que todos os meus alunos estejam aqui comigo, e você só vê um monte de câmera fechada, e às vezes nem áudio aberto, só áudio fechado. Bom, primeira coisa, gente, não se preocupe com isso. Não se preocupe mesmo, porque você precisa pensar no aluno que está ali disposto a te ouvir. Muitas vezes não abre a câmera por N situações, às vezes ele está lá de pijama em casa, sei lá, mas ele vai estar te ouvindo. Então, primeira coisa, não se preocupe com isso. Eu sei que para nós, professores, é muito importante olhar nos olhos do aluno, né? Isso é muito importante para nós. E eu sei que aqui a realidade de professor de escola pública é de um jeito, a realidade de professor de escola privada é de outro. Mas, de modo geral, se o aluno não abriu a câmera, se ele está com a câmerazinha fechada, não se preocupe com isso. Procure levar a informação, levar o conteúdo da melhor maneira possível para esse aluno, indiferente se você vai estar olhando no olho dele ou não. E aí vem o primeiro passo. O primeiro passo para nós, professores, que estamos nesse outro lado da câmera, é olhar para a câmera e imaginar o olhinho do teu aluno. Você já conhece o olho do seu aluno, você já viu esse olhinho em algum momento. Então, olha para a câmera, olha no fundo da câmera, como se estivesse olhando no fundo dos olhos do seu aluno. E tenha esse exercício de imaginação. A primeira coisa é essa, tenta criar essa imaginação de imaginar como o seu aluno está do outro lado. Eu sei que é uma demanda a mais para nós, professores, mas esse processo vai te ajudar a ficar um pouco mais confortável para conversar com o aluno. Eu sei que é um pouco frio olhar para uma câmera, tentar interagir com a câmera, mas esse é o processo inicial. Olha para a câmera como se estivesse olhando dentro dos olhos do seu aluno. Como eu estou fazendo agora, estou olhando para a câmera e imaginando o seu olho aí do outro lado, sentado, me ouvindo. Não estou vendo ninguém, mas eu imagino que tenho pessoas aí do outro lado, e você que é professor que está sentado do outro lado, eu quero que você tente olhar no meu olho aqui para essa câmera e ver o quanto que eu estou disposto a tentar te ajudar de alguma forma. Então, esse brilho no teu olhar para o teu aluno vai ajudar ele também a se interessar mais pelo seu conteúdo e a se interessar por essa aula. Eu sei que muitas vezes o aluno está lá meio que a contragosto, e isso pode ser no presencial ou no online, tanto faz. Mas nosso processo de professor, de facilitador do conhecimento, é também despertar esse querer do aluno. Quando a gente consegue passar esse nosso amor para o nosso aluno, certamente ele também vai olhar para os nossos olhos aí e vai despertar um pouco mais de vontade por esse estudo. E aí, indiferente de qual seja a sua disciplina, tá? Eu estou pensando aqui em professores de modo geral. Então, primeiro, olha dentro do olho do seu aluno através da câmera, faz esse exercício e vai dar tudo certo, tenho certeza. Depois, segundo passo é para a questão da aula em si. Uma coisa que é importante te falar para vocês, e aí isso eu sei que não vai depender muito dos professores, vai passar muito mais pelo âmbito das coordenações e direções de escola, a aula online, ela não tem o mesmo tempo da aula presencial. Não adianta, você tem 1 hora de aula, tem 50 minutos de aula presencial. Os 50 minutos que você estaria no presencial falando com seus alunos, no online vai virar 20, 15. É normal, isso é normal. Mas eu sei que as escolas e as direções, as coordenações estão pedindo para que os professores façam o mesmo tempo que tem no presencial no online. E aí você vai ter que arranjar alguns tipos de mecanismos para dar conta de tudo isso. A primeira coisa é assim, então saiba, se a tua aula no online está tendo menos tempo que no presencial, é normal, porque é assim que funciona mesmo. É isso mesmo, a aula online não vai ter o mesmo tempo do presencial. Esquece, isso não vai ocorrer. Tá? Então, uma aula minha que leva 50 minutos no presencial, quando eu vou para o online, ela vira 15, 20, normal. Por quê?
Porque tem uma coisa muito importante na aula online: você não tem a interação. Você não tem a interação do aluno interrompendo, você tendo que chamar atenção para silêncio, não, você não tem nenhum tipo de interação. E isso vai fazer o quê? Vai otimizar o tempo que você passa o conteúdo. Otimizar em que sentido? Enquanto lá na sala de aula eu falo 2 frases, tenho que parar, pedir atenção, ou escrever no quadro, alguma coisa nesse sentido, no online, não, eu vou estar falando aqui o tempo todo, então eu não tenho pausas para nada, nem para apagar o quadro, nem para perguntar se está tudo bem, nem para pedir para o Joãozinho e para a Mariazinha não conversarem, então eu vou ter uma otimização do tempo. Então é normal que quando eu estou falando, as coisas vão fluindo mais facilmente, porque não vai ter interrupção nenhuma. Ah, professor, mas eu gostaria muito que os meus alunos me interrompessem durante a explicação. Talvez não ocorra no online, porque se nem a câmera ele vai ligar, quanto mais interromper durante a explicação. O ideal, então, é você pensar no online da seguinte forma: você separa um tempo X para a apresentação do conteúdo e você separa depois um tempo X no final dessa aula para as perguntas, caso elas ocorram. E aí vale a pena fazer o combinado com o aluno já no começo da aula. Olha só, vamos fazer o seguinte, eu vou dar aula para vocês aqui, eu falo todo o conteúdo, você anota o que eu estou falando, quando pintar alguma dúvida, no final da aula eu dou espaço para você. E aí você vai otimizar seu tempo. Então uma aula de 50 minutos, você vai explicar em 20, 25, até 30 minutos, que seja, você ainda sobra 20 minutos para abrir 10 de dúvidas e mais 10 para realizar algum exercício junto com eles. Isso é importante também. Talvez trazer um exercício no final da aula para você fazer junto com os alunos. Então o que eu tenho feito hoje no presencial é exatamente isso. Eu mando uma lista de exercícios para os alunos antes da aula. E aí, começo a aula, faço a aula, no final eu resolvo 5 a 10 exercícios com eles, e aí abre espaço para dúvida depois de tudo isso. Então, quer dizer, você acaba otimizando tanto o teu tempo, você consegue fazer a interação de alguma forma no final da aula, e além de tudo, você consegue ainda fazer a resolução de exercício, mostrar para o aluno como que é aplicado aquele conteúdo, nos exercícios, assim por diante, e aí você completa os 50 minutos. E aí eu estou mostrando esse tipo de estratégia para quem tem que obrigatoriamente ter os 50 minutos de aula presencial, online, que seria o mesmo do presencial. Ah, mas a minha aula é 1 hora, são 2 aulas juntas, né? Aulas geminadas. Então eu tenho 50 mais 50. Beleza? Então aí você vai ter que fazer mais ou menos a mesma coisa, só que você faz a apresentação do conteúdo dos primeiros 50, resolve o exercício, tira a dúvida. Faz outra explanação de conteúdo, resolve o exercício e tira dúvida. Você quebra o conteúdo durante esses 50 mais 50. Então, a maneira de você apresentar o conteúdo, e obviamente eu estou pensando aqui numa estrutura aí de ensino fundamental 2 e ensino médio, porque ensino fundamental 1 é diferente, a gente sabe disso. O fundamental 2 e o médio consegue fazer essa mediação diferente de aula. Então, vejam, aí são 2 coisas importantíssimas. Você já cria uma rotina da aula. Aí você cria uma rotina da aula. O aluno já vai saber que sempre vai ser daquela dinâmica. E por que eu disse dessa importância de você se preocupar em ter aí espaços da aula? Quando você vai fazer a apresentação, a explanação de um conteúdo, é importantíssimo, quando eu estou falando contigo, não deixar vazios durante a minha explicação. Não deixar nenhum vazio na aula, porque no online, qualquer pausa mais longa que eu der, eu deixo a aula muito quebrada e monótona. E no online eu preciso criar um dinamismo, e o dinamismo é preencher o tempo todo com o conteúdo. Se você percebeu, eu comecei a falar com vocês, era exatamente 15h40, já são 15h48, passaram 8 minutos e já falei um monte de coisa com vocês, porque eu não parei de falar em nenhum momento, eu não deixei de colocar conteúdos e colocar as minhas dicas em nenhum momento. Isso é importante, porque se eu faço um ritmo de fala muito lento ou pouco dinâmico, eu causo um certo marasmo na aula que não deixa atrativo. Agora, se eu estou enchendo de conteúdo, você se obriga a ficar apresentando sem mim para você não perder o que eu estou falando. Então, isso é importante também na aula online. Você preencher de conteúdos o tempo todo. Por exemplo, eu já fiz coisas da seguinte maneira. Na aula presencial, eu levaria lá falar de substantivo e adjetivo numa aula geminada. Beleza. Mas quando eu vou para o online, não dá certo, porque é muito pouco só substantivo e adjetivo para uma aula online. Eu preciso trazer substantivo, adjetivo, artigo e numeral. Então eu coloco mais conteúdo no mesma quantidade de tempo que teria lá no presencial. Porque o dinamismo, a quantidade de coisas que eu vou falar, eu vou preencher muito mais. Essa dinâmica, esse ritmo de fala é muito importante para você prender a atenção de quem está do outro lado. Se eu deixar muito leve no sentido poucos conteúdos, ou se eu tiver um ritmo de fala um pouquinho lento demais, eu posso criar até um tipo de marasmo. E eu deixo menos importante ou não crio uma importância que eu gostaria de dar, certo? Então é importante o tempo todo você estar falando e preenchendo os conteúdos, e inclusive a energia que você põe na aula online é diferente da aula presencial.
tem que ser mais enérgico. E ser enérgico não precisa ser igual eu faço, né? Que eu sou meio maluco, falo pra caramba. Eu sou né, acelerado em tudo. Não precisa ser igual a mim. Cada um tem a sua identidade, cada um é único, cada professor é único, é um ser único e dessa forma consegue fazer a sua aula. Só precisa ter um pouquinho mais de energia para aprender esse aluno, para fazer com que ele fique olhando para você o tempo todo. Então, quando eu estou falando com vocês aqui, eu estou olhando para a câmera, eu estou olhando para as coisas que eu anotei, eu estou aqui interagindo com vocês, eu tenho muito esse gestual, eu uso muito as mãos para falar, não tem problema, mas cada um tem o seu jeito de ser e só precisa por um pouco mais de energia. Essa energia na fala é importante. Você precisa mostrar, eu sei que é uma demanda a mais para nós professores, eu sei que é algo que talvez nem todo mundo tenha, mas vale a pena buscar. Cada um dentro da sua identidade, dentro da sua característica. Eu não estou falando para você fazer piada, para você ser engraçadão, não. Seja você mesmo, mas seja mais enérgico no sentido de passar essa emoção e essa energia para o seu estudante, para que ele possa interagir um pouco mais e ficar um pouco mais preso na sua aula. Eu tenho certeza que você vai conseguir atingir mais os seus estudantes, os seus alunos, para que eles fiquem mais interessados naquilo. Outra coisa muito importante, não tenha vergonha nem receio de quem está assistindo essa aula, porque provavelmente, dependendo da série que você trabalha, tem adultos assistindo. Não tenha receio disso, não tem problema nenhum. Dê a sua aula, seja você, fale, inclusive fale para os adultos, fale para quem está te ouvindo, não importa se é só o estudante, se é só o adulto. Eu já tive experiências bem interessantes esse tempo aqui de aula online ao vivo. Eu desde o ano passado também estou nesse processo. Então, por exemplo, eu já tive momentos de estar dando aula aqui e o pai estar sentado no lugar do filho com a câmera fechada porque o filho estava dormindo e era a primeira aula da manhã. Acontece, né? Acontece, a gente sabe disso. Acontece. E como no colégio que eu trabalho, estar presente na aula também é a presença do aluno, né? A presença lá no livro de chamada, é estar lá com a câmerazinha fechada, mas estar na aula. Então tem pais que deixam o filho dormindo e ele vai lá e liga a câmera e fica com a câmera fechada lá e fica lá fazendo os afazeres dele, fica ouvindo a aula. E eu já tive essa experiência. Que aconteceu, que daí acabou que o pai, sem querer, clicou na câmera e no áudio e eu vi que era o pai que estava ali, mas não tem problema nenhum, eu continuei dando minha aula, inclusive pensando naquele pai que está do outro lado. Zero problemas, vai para cima, não tem problema nenhum. Então, não importa quem está do outro lado te ouvindo, vai, fala, faz a tua aula, leva o teu conteúdo. Nós, professores, temos a função de sermos os facilitadores do conteúdo. Quando eu criei meu canal no YouTube, eu criei pensando exatamente nisso. Eu quero ser um professor facilitador. Eu preciso facilitar o acesso à língua portuguesa formal. E esse facilitador vai usar de várias coisas. Eu, por exemplo, uso do bom humor, eu uso muito da gíria, uso muito do que o aluno gosta de escutar, ouvir, as coisas que ele vive. E aí é uma coisa que todos nós temos que estar ligados, né? Qual é o tipo de aluno que eu tenho e o que é comum da vida desse aluno. Por que eu estou falando isso agora? Porque esse é um outro ponto importante. Além de você falar sem ter vergonha, sem ter receio de que está do outro lado, preencher os espaços todos, tente trazer exemplos do cotidiano da vida do seu aluno. Entenda quem é o seu aluno, entenda qual é a realidade que ele vive e leve o seu conteúdo formal para dentro da realidade do seu aluno. É possível, todos nós podemos fazer isso, não importa a disciplina, né? Desde ciências, biologia, física, matemática, qualquer coisa, é possível a gente fazer um link direto com a vida real. Então, quando eu consigo trazer exemplos da língua portuguesa no cotidiano do meu aluno, ele fica muito mais interessado. Então, desde pegar hino do futebol e mostrar o vocabulário, a sintaxe dentro do hino do futebol, as intenções, a interpretação do texto, a compreensão do texto dentro do hino do futebol, que eu faço a batalha de hinos, por exemplo, eu pego lá 2 times e faço batalha de hinos fazendo interpretação, compreensão, leitura, mostrando qual é o hino mais bonito, qual é o hino que tem mais uma sintaxe mais elaborada, vocabulário diferente, trago tudo isso para falar de língua portuguesa. Então, quanto mais eu conseguir fazer esse link, né, da vida real com os nossos conteúdos, mais o aluno vai se interessar. Então, por isso que eu preciso conhecer muito a realidade do meu aluno para poder fazer esse link, para trazer esse aluno para perto de mim. Porque o aluno fala, opa, peraí, isso é a minha realidade. Ele falou de um joguinho aqui, peraí. Mas é verdade, o joguinho tem língua portuguesa no joguinho? Tem, eu posso falar de narrativa. Os jogos falam de narrativas. Vou pegar lá o Free Fire. Tem uma narrativa, tem um clímax, que é normalmente a fase final do jogo, então eu consigo mostrar toda a estrutura de uma narrativa, toda a estrutura de um conto dentro de um joguinho. Então, quando você mostra isso para o aluno, ele fala, caramba, é verdade, isso é verdade, os jogos são pensados assim. Então, essa mistura do cotidiano com a educação formal é que faz com que o aluno se interesse mais e tenha mais vontade de aprender.
Então, quando a gente cria todas essas nuances e vai amarrando, o aluno vai ficando interessado cada vez mais nas suas aulas e ele vai vindo para a nossa aula com mais vontade de ver, opa, o que vai ter hoje? O que vai ter de diferente hoje? O que o professor vai trazer de novo? E isso é algo que eu sei que muitos já fazem, todos já fazem com maestria, mas quanto mais a gente faz isso juntando agora a tecnologia, né, que nós estamos nesse online, com aí a parte presencial e com a vida real, mais êxito a gente acaba tendo na parte do ensino-aprendizagem. Então é muito importante para todos nós pensarmos dessa forma, tá? Eu estou aqui falando eu separei vários tópicos para vocês aqui, então eu estou seguindo meus tópicos, tá? E eu sei que daqui a pouquinho talvez tenha algumas perguntas, eu vou tentar deixar um espacinho no final para perguntas. E olha como eu falei para vocês, eu já falei um monte de coisa e já foram 16 minutos da minha palestra que tem 20. Que loucura, não? Então olha só, além de tudo isso, mostrar isso, trazer uma linguagem acessível, linkar com o dia a dia, né? Linkar com o cotidiano, encontrar essas situações que o aluno possa ter essa relação direta. E você, que é professor, tem uma coisa muito importante que eu preciso te dar agora de dica técnica, né? Dica técnica. Precisa ter uma boa iluminação e um bom som para o seu aluno. Porque se eu tenho uma iluminação mais ou menos, que o aluno não me enxerga, e um áudio ruim, o meu aluno também acaba não conseguindo prestar muita atenção. Então, é bom ter um bom áudio, uma boa iluminação. Óbvio, né? Eu trabalho hoje com gravação, então eu tenho aqui uma estrutura montada em casa um pouco diferente, mas não necessariamente você precisa ter toda uma estrutura, mas ter uma luzinha ali para dar uma iluminada melhor, mesmo que seja de dia, certo? Jogar essa luz aí para dar uma refletida maior para você, ter um áudio, né, talvez aquele foninho que é do celular, que já vem com o microfone, mais próximo de você, tudo isso vai facilitar também para que você passe a tua mensagem de forma mais adequada e mais acessível. Então, olha só, são algumas dicas bem rápidas e bem diretas para que você possa compreender que é possível, sim, ter uma dinamicidade maior nas nossas aulas, é possível atrair esses nossos alunos e é possível você fazer com que eles entendam e se interessem muito mais pelos seus conteúdos, certo? Então, quando eu falo de tudo isso para vocês, é pensando exatamente no momento que você está vivendo. Óbvio que mais cedo ou mais tarde a gente vai voltar para esse presencial, pelo amor de Jesus, vem vacina, vem logo, vacina na testa, nos 2 braços, nas 2 nádegas, onde for, né? Foi vacina na gente, vamos com tudo. Eu sei que o presencial vai voltar e que esse hibridismo ele vai ser só uma soma desse futuro e o presencial ele precisa voltar, a gente sabe disso, mas o hibridismo chegou para ficar e muitas coisas mais a gente pode fazer através dessa relação híbrida, que é juntar o online com o presencial. Então, todas essas dicas aqui são mais para você pensar, poxa, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que é bom, o que não é bom, o que vale a pena, o que não vale a pena do que o Noslen está falando. Hoje, meu canal ele é absurdamente assim, eu tenho uma fala rápida já, mas para você ter uma ideia como o aluno gosta dessa coisa de fala muito rápida, eu já falo rápido por natureza. No meu canal lá, ele tem a possibilidade de aumentar a velocidade da minha fala ou diminuir. Todos os alunos, pelo menos da geração de agora, eles aumentam a minha fala. Então eu tenho uma fala normal rápida, eles colocam lá para 1,5, 2 para mais de velocidade da minha fala. Então, pensa na maluquice que é a cabeça desse aluno de hoje. Esse aluno que está lá no TikTok, que está fazendo Reels, está fazendo algo diferente. Então, assim, você não precisa fazer TikTok e Reels. Não necessariamente. Eu faço isso, mas não é obrigado a fazer. Mas entender esse aluno para poder tentar adaptar a nossa linguagem, a maneira de levar o conteúdo para esse aluno é muito importante. É muito importante porque você vai criar um laço maior, vai criar um dinamismo maior na sua aula, vai fazer com que você acabe prendendo esse aluno junto de você durante a tua aula e você acaba sendo mais eficaz, obviamente, na passagem do seu conteúdo e na maneira de chegar até o seu aluno, certo? Olha só, falei pra caramba, já são 15h59, e aí eu queria deixar um pouquinho aberto para vocês perguntarem. Eu sei que teve gente que já mandou alguma coisa, eu não consegui nem olhar o que vocês mandaram, mas se o Frank quiser compartilhar comigo aqui algumas perguntas, se vocês tiverem, fiquem à vontade, me perguntem, estou à disposição de vocês, qualquer coisa mais vocês precisam, fico à disposição para que vocês precisarem. Uma das coisas mais felizes da minha vida é saber que tem professores que utilizam o meu material em sala de aula. Então, eu me sinto extremamente honrado de poder dividir tablado com vocês, dividir a sala de aula com vocês. Então, muito, muito obrigado. Já agradeço antecipado a cada um que faz isso e que usa o meu material, porque o material também é para vocês, professores, poderem utilizar em sala. Então, eu fico muito feliz. Vamos lá. Vamos ver aqui. A Sueli Mota mandou aqui, ó. Quando eu percebo que o pai está perto, cumprimento e agradeço a presença e parceria. Exato. Traz o pai para dentro da aula. Chama o pai para perto de você e fala, não, pai, vem me ouvir, vamos conversar também, vamos conversar do que eu estou falando. É importante também dar aula para a família, é isso mesmo. Gisele fez isso aqui, método Paulo Freire, ensinar linguagem e realidade de cada um. É isso, sabe assim? Isso não é de agora, a gente sabe que é uma realidade que é um estudo que não é de agora, que a gente já pode só
vamos dizer assim, atualizar ele para o século XXI, para as realidades que nós temos hoje. Valeu, Stephanie, obrigado pelo carinho. Tamo junto, Stephanie, maravilhoso. Não, só um gordo careca barbudo. Agora sou semi-gordo, emagreci um pouquinho, pessoal. Perdi uns 20 quilos aí, fica um pouquinho melhor de saúde, né? Ângela, volta a Ângela, que eu perdi agora a Franklin. Ângela, achou aqui. Ângela Canguçu, momento lecionando literatura. Show. Literatura tem muita coisa para fazer, professor Ângela. Literatura dá para fazer vários links com a realidade, vários links com séries que eles assistem muito. Então tem muita coisa para fazer. Juliana da Silva, show. Obrigado, tamo junto. Quem mais? Antônia, obrigado, Antônia, tamo junto. Gente, então assim, quanto mais dinâmico a gente consegue ser, mais trazer o aluno para perto da gente, quanto mais a gente se aproxima do nosso aluno, melhor vão ficando nossas dinâmicas de aula. Ana Batista, ótimas dicas, obrigado, tamo junto, Ana, e se precisar, e eu já deixo aqui de antemão, meu Instagram tá aí para vocês, todo mundo que me manda qualquer coisa no inbox do Instagram, eu respondo todo mundo, todos os professores que me seguem no Instagram, eu procuro seguir de volta, então se você quiser, eu até deixei aqui atrás, @professor Noslen, tá aqui atrás, @professor Noslen, tudo junto, você vai me encontrar no Instagram, todo mundo que me escreve lá, eu respondo pessoalmente, tá? Priscila Coana de Andrade disse, falando a respeito de literatura, como chamar a atenção do aluno quando se é necessário muita leitura durante a aula? Então, a gente pode pensar em duas formas. A leitura durante a aula, ela vai acontecer de uma leitura prévia. Então, a gente tem que incentivar a leitura antes da aula. O processo da leitura durante a aula, ela vem de antes. Então, primeiro, mostrar para eles que quando eles assistem uma série, eles estão trabalhando com literatura. Mostrar para eles que a série, muitas vezes, tem um livro também sobre a série. E se puder indicar para o aluno ler o livro e ver a série, para que ele faça um paralelo, porque a linguagem televisiva é de um jeito. A linguagem do livro é outra. Então, para ele entender que no livro ele é muito mais detalhista a maneira que o autor escreve, por quê? Porque ele precisa criar todo aquele mundo na nossa cabeça que a gente está lendo. Já na série já está no visual, então fica mais o discurso no diálogo ali, e não tem tantos detalhes, porque os detalhes estão no próprio visual. Então, fazer um trabalho desse, mostrar isso para o aluno, e aí despertar o aluno fazer essa leitura aqui, e aí depois a leitura dentro da aula, ela acaba acontecendo, porque a leitura na aula, ela é construída antes da aula, não só na aula. A aula, ela vai ser consequência de uma leitura prévia, certo? Valquíria Bombacho, obrigado, tamo junto, Valquíria, obrigado. Quem mais aqui? Rosângela Amando, obrigado, tamo junto, Rosângela. Gisele, você utiliza alguma plataforma especial para dar aula ou apenas no Zoom? Então, eu só utilizo o Zoom, tá? Na verdade, a escola que eu trabalho hoje usa me fugiu o nome agora, o Teams, né? O Teams. Usa o Teams, que é a plataforma que é a escola que eu trabalho que contratou lá, a gente usa o Teams, então a gente dá aula pelo Teams. Então não uso nenhuma plataforma diferente. As minhas aulas do YouTube, eu gravo elas em casa, né? Aí vai para o editor faz edição, a gente sobe no YouTube, ela fica disponível lá no YouTube para quem quiser assistir. E aí é uma aula editada, diferente da aula ao vivo. Quando eu faço live no YouTube, eu faço pelo StreamYard, tá? Que é uma plataforma comum também aí, ou pelo Zoom. Alguns vídeos meus do YouTube que eu gravo, por exemplo, eu tô fazendo uma série de vídeos agora que eu estou entrevistando algumas pessoas. Então daí a gente grava pelo Zoom, depois o editor faz edição e aí também sobe lá. Então é diferente, né? Mas de forma geral, qualquer desses aplicativos normais que a gente tem para poder dar aula ao vivo vão funcionar e sempre a gente vai ter trabalhando nessa forma aqui, tá? Fabiana Becker, valeu, tamo junto, Fabiana. Espero que essas dicas que eu falei para vocês aqui possam ajudar em alguma coisa para criar uma dinamicidade maior na sua aula, sabe? Raquel Martins. Elaine Raquel de Oliveira Martins, da cidade de Boa Vista, Ramos, Amazonas. Valeu, tamo junto, Elaine. Obrigado, viu? Stephanie, meu filho aprende muito com seus vídeos no YouTube, obrigado. E isso é sensacional, que honra fazer um workshop com você. Imagina, Stephanie, a honra é minha de poder compartilhar um pouquinho com vocês, todos os professores, meus colegas de tablado aí. Tá? Eu que me sinto muito honrado de poder estar aqui. Márcia Tavares, suas aulas são ótimas, obrigado, meus alunos gostam demais, show de bola. Tamo junto e espero que a gente possa trabalhar mais vezes juntos ainda, né, com os meus vídeos aí, vocês em sala de aula. Juliane, amo teu canal, obrigado, galera de Canguçu, Rio Grande do Sul, tamo junto, viu? Obrigado, Juline, né? Semei Madre Elisia, ótimas dicas, obrigado, tamo junto, Semei. E é isso, pessoas, acho que quanto mais dinâmica a gente conseguir fazer dentro das nossas possibilidades, obviamente, melhor vão ficando nossas aulas. Valeu, Valquíria. É isso, pessoas. Espero que tenha contribuído um pouquinho aqui para o
o dia de vocês, né? Para esse momento nosso aqui. Eu tentei fazer exatamente o que eu propus para vocês, encher de conteúdo, falar bastante, mostrar bastante coisa que eu faço. Obviamente que tem muito mais coisas, e quem sabe num outro momento a gente possa conversar sobre. E estou agora pensando até em fazer alguns vídeos no meu canal voltado para professores, inclusive esses vídeos de entrevista que eu estou fazendo, saiu até um agora quinta-feira, entrevistando alguns comunicadores que estão por aí mostrando a língua portuguesa dentro da comunicação, e vocês, professores, todos são comunicadores, todos usam língua portuguesa, mesmo que você não seja professor de língua portuguesa, você é um comunicador, e você sendo comunicador, você utiliza da língua portuguesa para levar o seu conteúdo aos seus alunos. Então, talvez esses videozinhos já que eu estou fazendo agora já sirvam para vocês também, para ajudar a enxergar um pouco mais aí algumas estratégias de como levar essa aula mais dinâmica para dentro da sala de aula virtual, online, e também no futuro presencial, obviamente. Tá bom, gente? É isso. Quem quiser conhecer meu trabalho no YouTube, é só digitar aí no próprio YouTube, Professor Noslen, vai me encontrar. No Instagram, Professor Noslen, vai me encontrar. No Facebook, Professor Noslen, vai encontrar minha página também. Também no TikTok, também aí, onde mais? Eu tenho plataforma também, professornozen.com.br, então várias estruturas, eu tenho aí um total, acho que 8 ou 9 redes sociais que eu abasteço com conteúdo de língua portuguesa durante a semana toda, então é isso, obrigado pelo convite de novo, Franklin, obrigado a todos, espero que esse workshop seja muito bacana, e quando precisar de mim, estamos às ordens, viu? Valeu!